O gerador de imagens do GPT-4o lançado recentemente pela OpenAI é definitivamente a ferramenta de geração de imagens com IA mais poderosa disponível hoje. Ele cria imagens com uma qualidade absurda, permite transformar estilos, editar detalhes e explorar possibilidades criativas quase infinitas, tudo isso dentro do ChatGPT. E o melhor, dá para usar tudo isso mesmo no plano gratuito, com um limite menor, mas que já permite explorar muita coisa. Na minha opinião, essa ferramenta é a melhor do mercado, batendo inclusive o excelente Midjourney, justamente por unir uma qualidade altíssima de imagem, ampla gama de possibilidades de criação e acesso gratuito. E para te ajudar a tirar o melhor dessa poderosa ferramenta, eu irei mostrar a você 35 casos de uso que revelam o verdadeiro poder do gerador de imagens do GPT-4o. Meu nome é Felipe, bem-vindo ao canal Poder Artificial e bora pro vídeo. Para acessar a ferramenta é só abrir o ChatGPT e selecionar qualquer modelo 4o, como por exemplo o 4o Mini. Eu vou deixar aqui selecionado o GPT-4o normal. Depois disso você clica no botão Criar Imagem e digita seu comando de texto. Se preferir, você também pode simplesmente escrever Crie uma imagem de e colocar seu comando de texto que ele já entende e gera a imagem. E antes de mostrar a vocês 35 casos de uso, vale um recado rápido. O conteúdo desse vídeo já é completo o suficiente para você criar imagens sensacionais com o GPT-4o. Mas se você quiser se aprofundar ainda mais, eu tenho um infoproduto chamado Guia da Imagem com IA, onde ensino de forma detalhada como criar, editar e transformar imagens usando diversas ferramentas de IA, incluindo o próprio GPT-4o. Nele você recebe acesso ao meu guia da imagem com IA no Notion, extremamente organizado, com dezenas de prompts prontos e exemplos de imagem e estilos artísticos variados, facilitando sua vida para criar imagens incríveis muito rapidamente. Eu inclusive vou utilizar alguns prompts do guia durante o vídeo, assim você já vê na prática como é que ele funciona. Ele é um mapa prático para facilitar e guiar sua criação de imagens com IA do básico ao avançado. O link para conhecer ele está aqui na descrição. Se puder e quiser adquirir, você ajuda muito o canal. Mas se não puder, não tem problema. Só deixando seu like e inscrição você já apoia demais. Tendo isso em mente, vamos começar com o nosso primeiro caso de uso, a criação de thumbnails ou miniaturas no YouTube. Para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou estar mostrando aqui brevemente para vocês o guia. Então aqui eu explico um pouco sobre os fundamentos, tipos e estilos de imagem. Depois disso, você tem acesso aos 3 principais tipos de geração de imagens que você pode fazer em um modelo de IA, que é a criação de imagens, a transformação e a edição. Então, em cada um desses eu ensino de forma bem aprofundada como você fazer ali diversos tipos de modelos de imagem, ou transformações, ou edições. Mas aqui no nosso vídeo, o que a gente vai estar fazendo vai ser usar principalmente essa parte aqui, que são os tipos e estilos de imagem, em que eu exemplifico quais são os principais tipos e estilos de imagem que você pode estar criando com o modelo de IA. E a gente vai estar usando principalmente isso daqui para poder ilustrar as capacidades do GPT-4o. Entrando aqui nessa seção do guia, você vai ver aqui ó, que tem vários tipos de imagem que eu vou exemplificando quais são os tipos, né? E também estilos. E se você clicar em uma delas, você vai ter aqui o prompt que gerou essa imagem. Como você pode ver, acaba sendo aqui uma miniatura do YouTube mesmo, né? E como você pode ver, ele está num formato de thumbnail. Então você tem uma imagem aqui principal na parte esquerda e tem um texto aqui na parte direita. E o prompt é esse daqui. Vamos copiar ele e colocar aqui no modelo do GPT-4o para vocês verem. Crie uma imagem, aí eu colei aqui o texto. Eu criei uma thumbnail de um tutorial sobre feitiços digitais, estilo cartão vibrante. Um jovem mago com luvas tecnológicas lançando um feitiço holográfico, texto como conjurar com seu smartwatch mágico. Clico em Enter e com isso ele está gerando aqui 2 respostas para mim. E como você pode ver, ele gerou essas 2 imagens e a segunda acaba sendo a melhor. Ele já entendeu que thumbnail é esse formato aqui horizontal da imagem. Eu vou colocar aqui que eu prefiro essa resposta. Ele tem exatamente o texto que eu pedi. Caso você queira, você pode estar trocando esse texto aqui sem nenhum problema e criar ali as suas miniaturas do YouTube. E agora a gente vai para o nosso segundo caso de uso, que é criar uma arte conceitual. O que seria isso? Então seria ali a arte conceitual de, por exemplo, um personagem. Você vê aqui, ó, tem um mesmo personagem em várias cenas diferentes. Então, se eu quisesse, eu poderia fazer a mesma coisa de estar copiando e colocando ali no modelo do ChatGPT para vocês verem ali que ele vai estar criando isso. Qual que é o prompt aqui, né, para vocês verem? É criar uma concept art, então esse é o tipo de imagem que está sendo usado, mostrando diferentes ângulos e perspectivas de um personagem da escola de magia moderna, estilo cartoon. Então aqui foi o estilo que eu escolhi, foi o cartoon. E aí eu descrevo um pouco mais. Um jovem estudante com uniforme mágico contemporâneo
usando uma mochila tecnológica, luvas encantadas, um tablet que projeta ali feitiço em hologramas. As poses incluem visão frontal, lateral, traseira, close-up do rosto. Então aqui eu especifiquei quais seriam as poses, né? E a expressão facial muda entre curiosidade, entusiasmo e foco durante a conjuração de feitiços. Então é bem interessante que quando você coloca ali para ele fazer várias variações ali de um mesmo personagem, usando esse tipo de imagem que é o concept art ou arte conceitual, ele acaba trazendo esse tipo de imagem aqui. E um exemplo bem interessante foi esse daqui que eu criei do Albert Einstein. Então, eu pedi para ele criar também uma concept art do Albert Einstein, estilizado ali como personagem de animação, no estilo 3D Pixar. Aí eu falo aqui, eu dou uma descrição um pouco maior sobre ele, e no final, olha só a imagem que a gente tem, ficou muito legal, né? Então você pode estar utilizando ali esse tipo de imagem para poder ali elaborar seus personagens, que fica bem legal. E tendo isso como base, a gente vai para o nosso terceiro caso de uso, que é a criação de personagens consistentes. Então aqui você vê que tem um mesmo personagem, né, em várias poses, e o que a gente vai fazer aqui vai ser que a partir dessa imagem a gente pode estar criando um personagem consistente. Então eu peço aqui depois para ele, ó, cria uma imagem com esse personagem num barco na Amazônia indo para uma ilha. Ele fez exatamente isso, ele pegou aqui esse personagem e trouxe ele num barco na Amazônia indo para uma ilha, então é bem interessante. E aqui vale a ressalva que eu trouxe de uma forma muito simplificada mesmo como criar ali personagens consistentes. No guia da imagem com IA eu explico isso de forma muito mais detalhada, mas se vocês quiserem eu posso estar trazendo um vídeo só para poder explicar muito mais a fundo como vocês fazem ali para poder estar criando esse tipo de personagem. Se tiverem interesse é só deixar aqui no comentário que eu posso trazer esse vídeo futuramente, tudo bem? Mas de forma muito simplificada é isso. Se tem algumas outras formas que você pode estar fazendo também esse personagem, aqui já deixo uma dica, tá? É que é bem interessante você usar essas artes conceituais para poder estar criando os personagens consistentes, né? Porque aqui você vê que ele tá em várias cenas diferentes. Isso você consegue dar mais base ali para que o modelo ele entenda qual que é o personagem e com isso ele desenha a próxima cena. Então é uma dica interessante ali. Quando vocês forem fazer personagens consistentes, vocês podem estar utilizando esse tipo de recurso que ajuda bastante. Mas novamente a gente consegue muito além disso, então caso vocês queiram uma aula muito mais completa, é só deixar aqui nos comentários, tudo bem? Beleza, agora a gente vai para o nosso quarto caso de uso, que é criar uma história em quadrinhos. Eu tenho esse exemplo aqui de um quadrinho que eu criei, você pode ver que na verdade eles estão sempre no mesmo estilo aqui. Qualquer historinha, isso é um feitiço criptografado. E vale um parênteses aqui nesses exemplos que eu estou deixando aqui. Nos tipos de imagem e também nos estilos de imagem, eu estou sempre usando a mesma temática, que é como se fosse uma escola ali de magia e tecnologia misturada. Então é uma coisa meio louca assim, mas é interessante deixar ela na mesma temática para que vocês possam ver ali diferentes exemplos de aplicação dada essa mesma temática. Mas o que você pode criar realmente depende da sua criatividade, então vale essa ressalva. Que vocês podem ver que tá tudo no mesmo tema aqui, então só para explicar para vocês o porquê que tá assim. E continuando aqui a historinha só mais um símbolo e eu consigo. Se eu usar esse feitiço, talvez eu consiga mudar, talvez eu consiga mudar tudo. Então surge uma personagem e fala que afaste Skael, esse feitiço não deve ser usado. Então ele pede, me ensina a usar isso do jeito certo. Então você pode ver aqui que são 6 quadrinhos, ele não funciona muito bem com mais do que isso, fica totalmente cortado. Então é melhor ali, se for fazer um quadrinho, ou fazer com 2 quadrinhos, 4 ou 6, que é o limite ali da ferramenta hoje. E esse aqui é o prompt para que você crie. Copiar aqui e eu vou colar. Clicar aqui em criar imagem. Com isso, olha, ele colocou aqui esse comando no início. E o comando principal é: cria um quadrinho de um estudante descobrindo um feitiço proibido na escola magia moderna. Estilo mangá com toques de cyberpunk. Aí aqui essa parte interessante desse formato. Eu deixo aqui, ó, a história dividida em 6 quadrinhos. Aí eu coloco aqui quadro 1, quadro 2, o que eu quero aqui que tenha, qual que é o texto que eu quero em cada um desses quadros. E com base nisso, ele vai estar gerando ali o quadrinho que eu pedi a ele. Então se vocês quiserem criar a própria historinha de vocês podem estar utilizando essa mesma estrutura que vai funcionar sem nenhum problema. E vocês podem ver aqui que o resultado no final foi bem similar àquele que eu já tinha feito. E, novamente, caso vocês queiram criar sua própria historinha, é só vocês trocarem aqui esse prompt para o que vocês quiserem. Se quiser trocar aqui o estilo, vocês podem estar trocando.
e também ali a quantidade de quadrinhos, o que que vai ter ali em cada quadrinho, cada quadro, né, da sua história em quadrinhos. Então fica a critério de vocês, da criatividade que vocês quiserem colocar nesse tipo de imagem. Agora a gente vai para o nosso quinto caso de uso, que é criar um cartaz de filme. Aqui novamente naquela mesma temática que eu já expliquei para vocês, onde o prompt é: crie um cartaz de filme. Então esse aqui é o tipo de imagem, cartaz de filme, de uma aventura em uma escola de magia moderna. Estilo realismo mágico. E aqui a descrição: um trio de alunos diante um portão antigo repleto de circuitos, texto, o código secreto da Torre Arcana. E ele então me gerou aqui esse cartaz de filme. E eu vou mostrar para vocês uma outra aplicação desse tipo de imagem, que é um cartaz de filme. Nesse caso aqui, ó, em que um usuário do Sora, que também utiliza ali o GPT-4o, você pode gerar imagens no Sora. Ele criou essa imagem do cartaz de filme do Sheldonator, né? Então seria aqui os personagens do The Big Bang Theory, como se tivesse numa temática de Exterminador do Futuro, ficou bem legal. Tem mais um exemplo de aplicação interessante desse tipo de imagem na ferramenta da OpenAI. Agora vamos para o nosso sexto caso de uso, que é você criar pintura a óleo. Então aqui nesse caso o prompt é: cria uma imagem de um estudante conjurando um feitiço em uma sala de aula na escola de magia moderna. Estilo pintura a óleo. Então esse estilo aqui que acaba ditando qual que vai ser de fato o estilo da imagem. E aqui tem a descrição da imagem. Eu descrevo um pouco melhor o que, que vai ter no fundo, mas em resumo, essa parte aqui é o que você precisa para que ele esteja criando uma imagem ali que seja uma pintura a óleo. Então fica um resultado bem interessante. E o nosso sétimo caso de uso é similar, onde você pode criar um desenho a lápis a partir de texto. Então aqui nesse caso, meu prompt é: cria uma imagem de um estudante conjurando feitiço, é a mesma coisa do último prompt. E o que muda é esse estilo aqui, estilo desenho a lápis, ele que vai editar ali o estilo da nossa imagem. Você pode ver que a imagem em si ela é muito similar à última, mas o que acaba diferindo mesmo é esse estilo em que você está criando uma imagem ali de um desenho a lápis a partir de texto. Isso daqui é muito legal. E o nosso oitavo caso de uso é você criar imagens realistas. Então olha esse caso, eu pedi para ele: cria uma fotografia de Liu Kang assistindo a ele em uma TV de tubo dos anos 90 em um quarto, estilo realista. Liu Kang está sentado no chão usando seu traje clássico, olhando para a câmera e sorrindo, com o jogo Mortal Kombat passando ao fundo. Fotografia com flash sem edição digital. Então olha só como é que isso daqui ficou extremamente realista. Ficou muito legal mesmo. Sério, parece que foi realmente tirado ali de uma pessoa real. E você pode ver que ele foi muito aderente ao que eu pedi a ele. E com base nessa imagem, a gente vai para o nosso nono caso de uso, que é mudar itens dentro de uma imagem. Então aqui nesse caso, se eu selecionar, eu clico nessa imagem e eu seleciono essa opção aqui, ó, do canto superior direito, selecionar, eu posso estar simplesmente selecionando aqui a TV. E com base nisso eu peço para ele: altere a imagem da TV para que seja o jogo do Street Fighter. Eu clico aqui. E baseado na minha seleção e no comando de texto que eu dei a ele, ele vai estar criando a nossa imagem. Ele finalizou aqui a imagem, você pode ver que ele manteve todo o resto da imagem aqui inalterado, né? Então, ele realmente selecionou essa parte da televisão e trocou pelo Street Fighter. Todo o resto ficou ali muito similar ao que estava antes. Tem algumas pequenas alterações, mas são quase imperceptíveis. E o resultado continua sendo muito realista. E com base nisso, vamos para o nosso décimo caso de uso, que é transformar o estilo da imagem. Nesse caso, para o estilo anime. Então, o que eu fiz aqui foi dar o seguinte prompt para ele: transforma a imagem para estilo anime e mantenha todo o resto da imagem inalterado. E olha só que interessante que foi esse resultado. Você vê que ele mantém aqui a mesma posição, o mesmo ambiente, né, objetos que tinha antes. Então tem a TV aqui de tubo, Street Fighter, tem o Liu Kang sorrindo, então ficou tudo muito próximo, e o que mudou de fato foi o estilo da imagem para estilo anime, ficou bem legal mesmo. E vamos para o nosso 11º caso de uso, que é criar uma logotipo. Então aqui eu pedi para ele: crie um logo de uma cafeteira estilo ilustração. Uma xícara de café fumegante sobre um pires com fumaça subindo em espiral e montanhas nevadas ao fundo iluminadas por um pôr do sol, texto café. Então eu pedi aqui em arco em cima, ó. Ele realmente acabou obedecendo bastante, em tons de laranja, azul e creme. Então aqui eu defini qual que é a identidade de cores do logo. Pedi a proporção para ele, então proporção 1:1, perspectiva central, atmosfera acolhedora, iluminação vibrante. E olha só o resultado aqui.
Uma outra coisa que ajudou a definir isso foi esse estilo, né? Então, estilo de ilustração. Esse estilo geralmente fica muito bem quando você vai fazer uma logo. Eu acho que ficou bem legal. E agora a gente vai para o nosso 12º caso de uso, que é aplicar o logotipo a objetos reais. Então eu peço aqui para ele: aplique a logo em um copo de café realista como o copo da Starbucks. Então eu pedi isso para ele e olha só que interessante, ficou extremamente realista. Você vê que é aquele copo tradicional, né, de café da Starbucks ou de outras cafeterias também. E você tem a aplicação do logo que ficou muito legal mesmo. Então, caso você queira testar o seu logo em aplicação ali de diferentes objetos, nesse caso foi um copo de café, mas você pode fazer ali com uma infinidade de objetos, então varia ali conforme você quer ilustrar a aplicação do seu logo em diferentes objetos. E ainda na temática de logo, nós temos o nosso 13º caso de uso, que é criar um logotipo a partir de um desenho. Então aqui eu coloquei um desenho, né, de uma xícara de café aqui para o ChatGPT. Pedi para ele: transforma a imagem anexo em uma logo, estilo ilustração, cores predominantes azul e branco. Então pedi isso a ele e ele me deu essas duas variações, ficou bem minimalista, interessante. Então, sempre que você tiver ali um desenho, se quiser algo muito mais personalizado, você pode estar colocando ali o seu desenho, rascunhando, enviando ao ChatGPT, pedindo para que ele faça ali a criação do logo. E caso você queira fazer algumas alterações ali na imagem, pode fazer como a gente mostrou ali com a imagem do Liu Kang. Você pode simplesmente selecionar aqui a imagem e você vai estar ali alterando algumas coisas dentro dela para que você possa estar gerando o logo da maneira que você precise dele. Então você pode deixar ele extremamente personalizado. E ainda na temática de desenho, temos o nosso 14º caso de uso, que é transformar um desenho de um produto em uma imagem realista. Então aqui nesse caso enviei para ele o desenho de uma jaqueta e pedi para ele: transforma a imagem em anexo em um mockup de produto real. Então, com base nisso, ele foi lá e desenhou esse produto aqui. Ficou muito legal, muito realista. Uma qualidade realmente altíssima que você pode ali explorar para outros produtos. Nesse caso foi uma jaqueta, mas o limite é a sua criatividade e o que você quer fazer. Então você pode fazer aplicação para diversos tipos de objetos. E ainda falando do desenho de um produto, nós temos o 15º caso de uso, que é fazer um produto ser usado por alguém. Nesse caso, eu mandei essa imagem aqui para ele e pedi: combine as imagens e faça a jaqueta ser usada pelo homem da imagem anexo. Então eu pedi para ele combinar essa última imagem com essa daqui, para que então esse homem estivesse usando essa jaqueta. Aqui, como você pode ver, ele não está 100% igual à imagem de referência e nem a jaqueta, mas você pode ver que ele tentou seguir os padrões. Então ele pegou ali alguém muito similar, não ficou exatamente igual a pessoa, pegou ali um cenário também, o cenário ficou realmente igual, né? Ficou bem parecido. E a jaqueta, ela tem algumas pequenas diferenças, ó, essa jaqueta aqui dessa, mas no geral ficou também muito parecida. E o que você pode fazer é sempre estar fazendo mais de uma geração para você chegar no resultado desejado, tudo bem? E uma outra coisa, nesse exemplo eu mandei uma imagem anexo de como eu queria ali que a jaqueta estivesse sendo usada, mas você pode simplesmente pedir para que ele coloque ali numa pessoa em uma posição X ou em um lugar Y. Então varia ali conforme você quiser usar isso. Você não precisa colocar uma imagem em anexo. Então é legal vocês terem isso em mente para que, caso essa imagem não agrade vocês, vocês podem testar outras maneiras. Ainda usando essa imagem como base, nós temos o nosso 16º caso de uso, que é mudar o fundo da imagem. Nesse caso, o que eu pedi para ele foi: edite a imagem criada, altere apenas o fundo para que o homem esteja em uma floresta, mantenha todo o resto da imagem inalterado. Então, com base nisso, ele foi lá, pegou esse mesmo personagem aqui e colocou ele num ambiente floresta. Caso eu quisesse, eu poderia ter enviado uma imagem anexa e pedido para que essa pessoa estivesse ali nesse cenário que eu enviei, mas aqui eu não segui dessa forma, eu simplesmente escrevi através de texto qual seria o cenário e ele me trouxe essa imagem aqui. Ficou bem aderente o personagem, ele tem algumas variações aqui no rosto, mas eu acho que a imagem no geral está bem aderente em comparação essa penúltima com essa última imagem gerada. E o nosso 17º caso de uso é você substituir elementos usando o GPT-4o. Aqui nesse caso eu estou entrando na parte de transformação de imagens do guia de imagem com IA e eu vou mostrar para vocês uma forma aqui que é bem interessante, que é esse daqui.
em que eu pego esse anúncio de Halloween da Pepsi, em que ela tá se fantasiando ali de Coca-Cola, e o que eu vou fazer é, em vez de ser uma Pepsi, eu vou estar substituindo por um Guaraná. E como é que eu faço isso? Eu vou estar usando esse prompt aqui. Vou copiar ele e vou colar. Clico aqui em criar imagem e ele vai estar colocando, ó. Combine as imagens em anexo. E agora eu vou anexar as imagens que vão ser utilizadas. Então aqui no caso eu coloquei a Pepsi, né? Então eu peguei aquele anúncio e peguei uma lata de Guaraná. Eu pedi para ele, combine as imagens em anexo. Eu quero que a lata verde de Guaraná seja a lata que está na outra imagem embaixo da capa vermelha. Você vê aqui, acho que uma outra dica que é interessante, tá? Já fazer dar um conteúdo gratuito que eu acho que pode ser legal aqui. Nesse caso, ó, é de você estar misturando duas imagens, substituir elas, o que que eu estou fazendo? Tem um prompt básico que é combine as imagens em anexo e depois disso eu dou aqui a descrição breve da interação. Então, por isso que ele está bem enxuto, né, esse prompt, em que eu peço para ele combinar as imagens e depois disso eu explico exatamente o que eu quero. Eu quero que a lata verde de Guaraná seja a lata que está na outra imagem embaixo da capa vermelha. Explicado isso, eu clico em Enter e vamos ver como é que fica o resultado. E ele finalizou aqui, ficou muito legal mesmo, ficou bem realista, bem aderente ali a como estava esse primeiro anúncio, bem interessante, você pode utilizar ali, isso de forma bem criativa para que você possa criar outros anúncios substituindo ali pelo seu produto, é um recurso muito, muito interessante. E com base nessa imagem eu vou estar ilustrando o nosso 18º caso de uso, que é inserir texto dentro de imagens com GPT-4o. Então o que eu vou fazer aqui vai ser simplesmente escrever, ó, insira o seguinte texto na imagem: Feliz Halloween. Eu clico em Enter e com base nisso ele vai estar colocando ali exatamente esse texto na imagem que foi gerada. E ele finalizou aqui e nesse caso eu acho que ele não entendeu muito bem o que eu queria, porque ele colocou, repetiu aqui tanto na lata quanto aqui. E o que eu vou fazer vai ser simplesmente, ó, editar. Então vamos lá. Eu vou refinar um pouco mais. Insira o seguinte texto na imagem: Feliz Halloween. Eu vou colocar aqui: o texto deve estar apenas na parte superior da imagem. Com base nisso, eu clico em enviar e vamos ver como é que vai ficar esse novo resultado. Ele gerou novamente a imagem e olha só como é que ficou interessante. Ficou parecido ali com a nossa última imagem, né? Então ficou bem aderente. E ele colocou o texto apenas na parte de cima. Então, caso ali você não esteja feliz, contente com o primeiro resultado, você pode refinar e gerar novamente, que possivelmente o resultado vai ser bom ali nas próximas interações. Agora a gente vai para o nosso 19º caso de uso, que é fazer uma imagem promocional ou criativa de anúncio. Então aqui eu deixei naquela mesma temática, né, que eu já tinha explicado para vocês, que é, ó, crie uma imagem promocional da nova temporada da Escola de Magia Moderna. Estilo 3D Pixar, alunos diversos em frente ao portão da escola com feitiços e gadgets voando ao redor com texto matrículas abertas. Então você vê aqui, ó, que em resumo não tinha colocado qual era o formato e pedi para ele um texto. Então, o que acaba sendo interessante aqui de vocês entenderem, você já pode estar criando ali o seu anúncio já com o texto imbuído dentro dele. Então, é uma forma interessante você estar manipulando imagens no GPT-4o, em que você cria o criativo de anúncio já com o texto dele, explicando ali certinho o que você quer. Nesse caso aqui foi um exemplo bem simples, como se fosse matrículas abertas, mas novamente a sua criatividade é o que vai limitar ali o que você pode fazer, tudo bem? E ainda baseado nessa imagem, a gente tem o nosso 20º caso de uso, que é mudar o formato ou proporção da imagem. O que eu pedi aqui para ele depois, ó? Mantenha a imagem inalterada e mude a proporção para 16:9 widescreen. Então ele fez isso, ele colocou aqui numa proporção mais horizontal, manteve aqui o texto e expandiu um pouco aqui as bordas. Então, caso eu quisesse que ficasse mais centralizado, era só eu falar aqui para ele e ir gerando novas imagens, mas é interessante que vocês saibam disso. Se vocês gostaram ali de uma imagem e querem moldar ali a proporção dela, vocês também têm essa opção dentro do GPT-4o. E agora a gente vai para o nosso 21º caso de uso, que é criar um cartão de apresentação. Como vocês podem ver, tinha esse daqui que era a imagem promocional, né, um criativo de anúncio, e esse daqui é o cartão. Então vocês podem ver, ó, ficou um cartão muito realista, né? Então, naquela mesma temática,
Eu coloquei aqui o prompt: crie um cartão de apresentação de um professor da escola de magia moderna, estilo realismo, então você pode ver que está muito realista. E eu falo para ele: um cartão horizontal com aparência de documento oficial, semelhante a uma carteira de habilitação, com fundo escuro, texturizado e bordas metálicas. Então ele foi muito aderente a tudo isso, vocês podem ver. À esquerda, uma foto realista do professor Alaric Nirus usando uma túnica arcano tecnológica com detalhes prateados. Olha que interessante, ficou bem legal. À direita, o nome completo do professor, a área de atuação dele, o código de identificação, que é esse daqui embaixo. Elementos visuais incluem um selo holográfico da escola, então vocês podem ver aqui que o selo holográfico ele está aqui, e uma assinatura digital e símbolos mágicos discretos em prata nas bordas. Caso quisesse, eu poderia simplesmente copiar e colar, e caso vocês queiram estar utilizando essa mesma estrutura, é só vocês alterarem ali para o contexto que vocês quiserem. E esse tipo de cartão de apresentação ele vale para qualquer coisa, seja um cartão ali de apresentação de negócios. Qualquer tipo de cartão você pode estar criando de forma muito realista também no GPT-4o. E já que a gente já está falando de imagens com texto, vale também dar o exemplo aqui de convites de eventos. Você pode ver aqui ó, que foi um convite, por exemplo, a baile de encantamentos. Você coloca aqui qual que é a data, o horário. E o que eu pedi para ele foi: cria um convite de evento para o baile de gala da Escola de Magia Moderna, estilo realismo, um convite físico em formato horizontal com papel texturizado claro, bordas douradas e tipografia clássica. Texto central: baile de encantamentos, 21 de junho, 19 horas. Ele inclui selo em cera mágica, nome do convidado e detalhes discretos em relevo. Então, eu não tinha colocado o nome, então ele mesmo foi lá e preencheu um nome aqui para mim. Mas você pode colocar o nome que você quiser. Se quiser criar artes de convite, você também consegue fazer de uma maneira muito legal com o GPT-4o e vale a pena compartilhar esse caso de uso com vocês. E o nosso 23º caso de uso é criar uma imagem estilo cartoon. Então, como você pode ver, ele está muito próximo ali às outras imagens em que a gente fez ali uma variação apenas do estilo, mas aqui ele está aplicando estilo cartoon. E uma coisa interessante é que depois disso, eu pedi para ele que ele trouxesse a imagem na proporção 3:2 e olha só o que ele fez, ele mudou ali a proporção, ficou bem legal. E caso você queira criar ali qualquer tipo de imagem estilo cartoon, é só você deixar claro que você quer esse estilo. E o nosso 24º caso de uso é um outro estilo de imagem, que é criar uma imagem estilo aquarela. Vocês podem ver que é a mesma coisa, então é um mesmo prompt aqui, por isso que ele está extremamente similar. E a única coisa que eu fiz foi pedir que ele colocasse no estilo aquarela. Então, sempre que você quiser esse tipo de resultado na sua criação, é só você definir esse estilo, que ele traz ali um estilo aquarela bem perfeito. Ficou bem legal esse daqui também. E ainda falando sobre estilo de personagens, nós temos o nosso 25º caso de uso, que é você criar imagens estilo Lego. Então aqui o que eu pedi para ele foi bem simples, foi criar a imagem dos personagens de Stranger Things estilo Lego. Ele fez exatamente isso, ele pegou os personagens aqui principais e transformou eles para o estilo Lego, ficou bem legal, realista, né? Muito, muito legal mesmo. Eu gostei desse resultado. Agora a gente vai para o nosso 26º caso de uso, que é decorar um ambiente. O que eu vou fazer vai ser colocar aqui uma imagem em anexo, eu vou estar adicionando ela. Selecionei a imagem em anexo, ó, é um ambiente aqui sem nada nele, né? E o que eu vou estar pedindo para o ChatGPT é o seguinte: adicione no centro da imagem um sofá preto moderno e uma mesa de vidro. Então, vou clicar em Enter e vamos ver o que ele vai fazer. E ele finalizou, você pode ver que é realmente o mesmo ambiente aqui que eu coloquei, ele incluiu aqui, com a diferença de ter incluído os móveis que eu pedi para ele. Então é bem interessante, você pode estar brincando com isso, né, pedindo ali para que ele faça essas adições de decoração no ambiente. E é um outro caso de uso bem interessante. Já o nosso 27º caso de uso é criar uma imagem com fundo transparente. Aqui nesse caso, o que eu fiz? Ó? Eu coloquei para ele criar imagem e pedi: cria uma imagem com fundo transparente, um robô moderno feito de alumínio. Então ele criou para mim esse robô e ó, quando eu coloco o mouse sobre a imagem, ele já me traz aquela imagem quadriculada que é característica das imagens PNG de fundo transparente. Caso eu queira fazer um download, é só clicar aqui em baixar, que eu vou ter a imagem com fundo transparente aqui no meu computador. E o nosso 28º caso de uso é você criar uma página de colorir, que é um tipo de imagem também. Então aqui no caso eu coloquei de uma nave espacial chegando em Marte. E olha só como é que ficou. Bem interessante, né? Então sempre que você quiser ali criar imagens para poder colorir, quiser fazer um livro de colorir,
Você também tem essa opção no GPT-4o, ele cria boas imagens, então aqui foi uma descrição muito simples, mas caso você queira criar todo um livro de colorido de uma mesma temática, você consegue fazer isso muito bem com essa ferramenta. E o nosso 29º caso de uso é você transformar uma imagem anexo em um desenho ou qualquer outro estilo que você queira. Então, sempre que você quiser ali transformar uma imagem que você já tem em um outro estilo, você pode pedir para ele, transforma a imagem anexo em uma imagem estilo desenho a lápis. Então, esse 29º caso de uso é interessante porque qualquer tipo de estilo que você quiser aplicar uma imagem já existente, você pode fazer isso com maestria, como por exemplo, essa imagem do Einstein que ficou aqui como se fosse um desenho a lápis, ficou muito legal. Já o nosso 30º caso de uso é transcrever textos de imagem. Então, sempre que você quiser extrair o texto de uma imagem, você pode colocar essa imagem em anexo e pedir para ele transcreva o texto da imagem em anexo. Com isso, ele vai estar trazendo aqui, ó, por exemplo, eu trouxe uma aula aqui do YouTube, um print da aula, e nessa imagem tinha uma apresentação de slide e basicamente o que ele fez foi estar extraindo todo o texto ali desse slide. Ele trouxe aqui approach, start with, e, em resumo, ele trouxe todo o texto. Isso aqui é bem útil para quando você não consegue simplesmente copiar e colar um texto, ele é uma imagem. Então você pode pedir ali para o ChatGPT para que ele faça essa transcrição da imagem. Esse já era um recurso que tinha no GPT-4o, mas eu realmente acho que esse recurso ele é bem útil. Então, caso alguém não utilize ou não saber desse recurso, é bom estar trazendo ele aqui como um caso de uso do GPT-4o, porque ele realmente é bem útil, né? Essa forma de ele conseguir analisar imagens. E uma outra coisa que você pode fazer é que você pode simplesmente manipular o resultado que você acabou de receber do GPT. Então ele me trouxe aqui o texto em inglês, eu pedi para ele traduza para o português e ele traduziu aqui para mim. Indo nessa linha, nós temos o 31º caso de uso, que é a interação com imagens para poder resolver problemas. Eu poderia simplesmente carregar aqui uma imagem no meu computador, que é uma questão de uma prova ou algo do gênero, por exemplo, uma questão matemática, e eu peço para que o ChatGPT ele resolva esse problema. Então, eu peço para ele analise a imagem em anexo e me dê a solução desse problema. Com isso, ele vai estar trazendo ali a resposta. Então, em resumo, isso aqui pode ser útil para quando você não consegue ali copiar e colar um problema matemático, algum problema ali, alguma questão. Você pode simplesmente mandar a imagem e pedir para que ele ajude ali na solução desse problema. E ele trouxe aqui a solução muito completa. E novamente, esse daqui também já estava disponível antes do gerador de imagens do GPT-4o, mas também é um recurso da análise de imagens dessa ferramenta, então vale a pena trazer porque de fato é útil. E aqui a gente tem o nosso 32º caso de uso, que é você criar a interface ou a tela de um website. Então aqui eu pedi para ele, ó, cria um mockup de um site para a marca Fitness Core, estilo design limpo e moderno. Aqui eu coloquei o estilo, né, pedi para ele, a página mostra uma estética azul e branca, com pessoas treinando em academias ao ar livre, sob luz natural, transmitindo energia, foco e disciplina. Inclui um título, né, fortaleça seu corpo, que ele colocou aqui, evolua de verdade, subtítulo treinos inteligentes. Então ele vai colocando exatamente todos os textos, nutrição alinhada, resultados concretos. Então ele colocou todos os textos que eu pedi aqui, botões de ação e sessões com ícones, carrosséis de treino, planos de assinatura, depoimentos e passos ilustrados, logotipo e links no rodapé. Então você pode ver que a minha descrição ela foi relativamente superficial e ainda assim ele trouxe a tela aqui numa boa organização. Você pode trazer no seu prompt ele separado ali em seções do seu site, para que ele tenha um resultado muito mais aderente. Então, isso aqui eu quis trazer mais para poder ilustrar a possibilidade e a aplicação ali para ficar um resultado bem melhor. É só você especificar muito mais. No meu caso, eu deixei ele bem genérico, mas especificando mais ali, interando com o ChatGPT, eu tenho certeza que vai ficar uma tela muito interessante que pode ser útil para o seu projeto. E o nosso 33º caso de uso é a criação de stickers ou adesivos. Então, eu vou clicar aqui para vocês verem. Como vocês podem ver, esse aqui é um outro tipo de imagem que é possível criar no GPT-4o. E o que você precisa colocar no prompt é isso, ó. Cria um sticker, então esse daqui é o tipo de imagem. Eu coloquei aqui de um mascote da Escola de Magia Moderna, estilo chibi colorido. Então por isso que ele está nesse estilo aqui um pouquinho mais chibi, né? Um pequeno dragão com óculos e mochila tecnológica sorrindo e piscando. Então foi exatamente ali o que eu pedi, ficou bem legal. Você vê aqui que ele já está com um fundo transparente, né? Para aplicação e uso desse adesivo. Então você pode simplesmente trocar aqui para o que você queira, né? Caso você queira mudar o estilo, você pode mudar.
Caso você queira mudar ali a descrição, você também pode, fica ao seu critério, tudo bem? E no nosso 34º caso de uso, temos a criação de infográficos. Para isso, eu clico aqui no botão Criar Imagem e eu vou colocar aqui o texto do meu infográfico. Então, em resumo, crie um infográfico a partir do texto abaixo. Aqui eu deixei ele numa formatação Markdown, né, para ele entender um pouco melhor as separações do texto. Em resumo, eu peço para ele criar um infográfico para mim sobre esses 3 estágios da inteligência artificial, com a explicação do que é cada estágio, capacidades, e vamos clicar em Enter para ver esse resultado. Ele finalizou aqui o resultado, você pode ver que ele trouxe aqui o texto que eu pedi para ele, né, o que é capacidade, para cada uma delas, então ele foi separando, né, a aparênciazinha do robô, ficou bem legal. E você pode estar usando essa mesma estrutura para poder estar criando o seu infográfico com as suas informações. Então, aqui eu utilizei Markdown, então essa linguagem de marcação é bem simples. No guia eu também ensino de forma mais aprofundada sobre isso, mas em resumo eu fui separando aqui em ordem de hierarquia por hashtag, para que ele entendesse da melhor forma o texto que eu gostaria que ele colocasse no infográfico. E você pode usar essa mesma estrutura para poder criar ali o infográfico que você quiser para o seu próprio projeto. E por fim, nosso 35º caso de uso é você poder mudar o estilo ou formato do infográfico com base em uma imagem em anexo. Então, caso você tenha ali no seu computador algum tipo de modelo de infográfico que você goste e queira estar utilizando ele, você pode simplesmente, depois de ter ali o seu resultado, pedir para que ele mude esse formato. Como você faz isso? Você coloca a imagem que você quer mudar ali o infográfico em anexo e pede para ele que transforme o infográfico no modelo em anexo. Então, em resumo, é isso. É um comando bem simples. Eu vou clicar em Enter e, com base nesse infográfico, vamos ver como é que ele vai estar transformando e trazendo aqui a nossa nova imagem. E ele finalizou aqui. Você pode ver que ele não ficou exatamente igual, porque o meu tinha muito mais texto, ele não conseguiu acomodar muito bem. Mas caso ali eu quisesse ir fazendo outras tentativas e editando o texto, eu conseguiria fazer ele ficar de uma forma muito similar. Ou poderia utilizar também algum outro tipo ali de infográfico para poder acomodar todas as informações de forma que faça mais sentido. Mas é interessante vocês terem em mente que essa é uma possibilidade real e que vocês podem utilizar ali nos infográficos que vocês quiserem criar. E basicamente é isso. Curtiu o vídeo? Já conhecia todas essas formas de utilizar o gerador de imagens do ChatGPT? Deixe nos comentários. E caso você tenha ficado interessado em estar utilizando ali o guia da imagem com IA, eu te convido para poder acessar o meu infoproduto. O link está aqui na descrição, mas espero que de qualquer forma ainda assim tenha sido valioso esses minutos que a gente passou juntos, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.